Muito bom dia, meu irmão. Paz do Senhor Jesus. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Bora meditar na palavra? Hoje eu quero fazer menção de um texto que se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 8, que diz assim. Hoje eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, então a Bíblia judaica, né? E as palavras podem estar de uma forma um pouco diferente, mas como em qualquer versão, o sentido é exatamente o mesmo. Vamos lá. Conheço as suas ações. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Sei que você tem pouca força, mas obedeceu à minha mensagem e não me desonrou. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga do adversário e que se dizem judeus e não são, mas mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Pelo fato de você ter obedecido à minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo. Sobre todo o mundo. Para provar os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. Irmãos, eu quero parafrasear com esse versículo aqui a passagem do livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, que diz, em algumas versões, que muitos correrão de um lado para o outro e esquadrinharão esse livro e o saber se multiplicará, ou a ciência se multiplicará. Por quê? Porque hoje eu tenho visto que se tem uma coisa que nós não temos dificuldade, é acesso à informação. Ninguém tem acesso à informação. E informação nenhuma. Você tem acesso a informações superficiais e você também tem acesso a informações profundas. Você tem acesso a inteligências artificiais, você tem acesso a redes sociais, que também são fonte de conhecimento. São fonte de conhecimento raso, mas são fonte de conhecimento. Você pode fazer pesquisa, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. Simplesmente usando uma plataforma artificial disponível no seu smartphone. Então, nós vemos que esse saber, essa ciência, esse conhecimento, ele já está à disposição de todos. Embora o texto de Daniel capítulo 12 esteja falando dos tempos do fim, e ele está falando que o conhecimento acerca do texto é que se multiplicará. O esquadrinhamento, a análise minuciosa, profunda, é referente ao texto, às profecias. E nós também temos a oportunidade de ver isso, uma vez que existem uma infinidade de pessoas na internet, nas redes sociais, pregando a palavra. Inúmeros de forma distorcida? Sim. Inúmeros hereges? Sim, claro. Mas também existem pessoas sinceras que estão ensinando a verdade, expondo de forma coesa, correta, os textos bíblicos. Mas em parafrase com esse texto aqui de Apocalipse, o que eu quero trazer aqui nessa manhã para você? Qual que é a reflexão que eu quero trazer para você aqui nessa manhã? Observe, aqui fala do tempo do fim, especificamente também. E fala que é um tempo de pouca força. E fala que existem pessoas que, mesmo tendo pouca força, não negaram o nome de Jesus. Por que é isso? Porque se você é cristão, você já deve ter experienciado aqueles cultos alegres, que você dança, que você pula, que você ri, que você se alegra, que vem uma palavra ali de conforto para o seu coração e você sai renovado, avivado. Talvez você já tenha experienciado cultos como esse. Porém, falando por mim principalmente, isso parece coisa do passado e coisa de uma fé muito imatura, de uma fé muito infantil. Por quê? Porque nós olhamos o cenário mundial, nós olhamos o cenário da igreja do Senhor na Terra e nós vimos que existe uma escassez muito grande de alimento sólido e o interesse muito pequeno por um alimento sólido. Por quê? Porque não existem pregadores e pastores que se aprofundem na Bíblia Sagrada para transmitir ao povo. Em contrapartida, não existe um público
muito grande. É claro que eu não estou generalizando, toda regra tem exceção, mas não existe um público muito interessado em se aprofundar nas Escrituras. É um período de escassez de alimento. É um período que nós estamos vendo as profecias se descortinarem diante de nossos olhos e o povo está tranquilo. O povo está buscando palavras de afirmação, palavras de vitória, palavras triunfalistas. E o que vem sobre nós é o que o texto diz. E o texto diz que virá um tempo de provação sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. De posse dessas informações, qual é a minha postura como cristão? Eu devo buscar uma profecia de que Deus irá me exaltar, de que Deus irá me honrar, de que Deus irá fazer, de que Deus... Ou eu devo buscar a palavra viva e eficaz que alimenta a minha alma? Qual é a minha postura diante dos cenários mundiais? Porque o cenário da igreja local é a palavra de vitória. Deus está te dando, Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está abrindo a porta. Mas o cenário bíblico e o cenário mundial é que Deus está abrindo uma porta de escape. Não é o que diz o texto? Eis que coloquei diante de você uma porta e ninguém poderá fechá-la. É a porta da salvação. O mundo está na apostasia, você não precisa, porque tem uma porta aberta para você para a fé. Existe uma porta aberta para você para a palavra. Existe uma porta aberta para você para o conhecimento. Existe uma porta aberta para você para o céu. O mundo está indo em rumo ao pecado, abraçando as coisas terrenas. Existe uma porta aberta para você para a santidade. O povo está buscando dinheiro, o povo está buscando acumular riqueza, o povo está buscando viver mais nessa terra. Existe uma porta aberta para fora desse sistema. Uma porta aberta que vai te conduzir a pastos verdejantes no qual a sua alma encontrará descanso, que é o próprio Senhor Jesus e a sua palavra. Você está entendendo a complexidade das coisas? Nós estamos vivendo aqui num período onde, se eu ligar a televisão que agora no jornal, numa rede de comunicação, ou se eu abrir uma rede social aqui e eu ver a notícia de que surgiu em algum país do mundo aí um grande líder mundial, que é o que a Bíblia ensina que irá acontecer antes do retorno de Jesus, segundo a própria Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de versículo de 1 a 5, é o que a Bíblia ensina, eu não assusto. Não assusto em hipótese alguma. Por quê? Porque eu acabei de te dizer que está escrito que isso vai acontecer e é a única coisa que falta acontecer para o retorno do Senhor Jesus. De posse dessas informações, eu quero encorajar você aqui, a ter força. Não abandonar a fé, não abandonar a cruz, não abandonar aquilo que você recebeu no princípio da sua conversão. E se você está me ouvindo aqui agora, está me assistindo aqui agora e ainda não recebeu Jesus como Salvador, ou você vem de uma religião que é firmada em cima de tradições, abandona. Abandona, porque a tradição não salva. Aquilo que você recebeu de seu pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, não salva. É claro que se estiver baseado dentro da palavra de Deus, você vai obter salvação. Mas se estiver amparado, baseado apenas porque meu bisavô que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, nada disso tem importância. Nada disso tem importância. Firme-se na palavra de Deus. As pessoas hoje não querem conversar. As pessoas hoje não querem ser maduras e dialogar. As pessoas, elas têm aquela velha opinião formada sobre tudo. E não estão dispostas a mudar, a negar a si mesmo. Essa é a palavra mais correta a se usar aqui. As pessoas não estão dispostas a abrir mão de suas convicções, dar o braço a torcer, e entender que existem outras visões, outros lados a serem observados. A pessoa, não, eu sou assim mesmo, eu estou certo e pronto, acabou. Isso vai levar qualquer pessoa à condenação eterna. Entretanto, talvez aqui nesta manhã, através desta palavra, o Senhor Jesus esteja falando com você. Dê uma oportunidade ao Espírito Santo para convencer você do caminho que você está seguindo e te conduzir ao caminho e à vontade que Ele tem preparado para que você entre por essa porta que o Senhor já colocou aberta diante de você e que ninguém pode fechar. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Eu espero do fundo do meu coração que o Senhor tenha falado com você. Um bom dia, a paz do Senhor.